Variáveis em TypeScript e JavaScript. Pré-requisito para você: o ambiente configurado com o TypeScript, conforme nós fizemos nas aulas anteriores. Conceito: o que é uma variável? Essa palavra variável. Variável é algo que recebe vários valores durante a execução do código. Ou seja, é algo que varia o valor. Daí o nome variável. Por exemplo, var x igual a 10. Var empresa igual a Flick e var ativo igual a true. Olha a diferença que existe entre elas, hein? X igual a 10, empresa Flick e ativo true. E o que é uma constante? Constante é o inverso de uma variável. Também tem um valor, porém, esse valor, o valor inicial que eu atribuo a uma constante, ele permanece daquela mesma maneira até o final da execução do código. Ou seja, uma constante não varia de valor e uma variável tem o seu valor variável durante a execução do código. Basicamente, esses dois conceitos entre constante e variáveis. Então, por exemplo, constante, tamanho máximo, igual a 1000. E o que é um tipo? Então, eu tenho conceito de variável, conceito de constante e agora o conceito de tipo. Tipo é qual é a informação que a variável ou a constante possui, seja ele um número, uma letra, um texto e entre outros tipos que nós temos. Exemplo, var x igual a 10, empresa Flick e ativo true. Ora, perceba que existe uma clara diferença entre eles. O que é isso daqui? Esse daqui é o tipo da minha variável, olha. Aqui eu digo que o x tem tipo número, que a variável empresa tem tipo string e que a variável atipo tem tipo boolean. Então esses tipos determinam o conteúdo, quer dizer, o tipo de conteúdo que aquela variável ou constante possui. Tá aí, olha, tamanho máximo, que tipo que ele é? Número. Em JavaScript, as variáveis possuem tipo definido em tempo de execução e esses tipos eles podem sofrer alterações durante a execução do código. Então, e em TypeScript, o que acontece? Eu preciso definir um tipo e eu não altero durante o programa. Basicamente, a diferença entre um TypeScript e entre um JavaScript é essa. Ou seja, os tipos podem variar e o TypeScript eu preciso determinar o tipo antes da execução. E quando eu estou falando de tipo, não é apenas de variável, é o tipo do objeto, o tipo da função que vai me retornar, o tipo da classe, o tipo da constante, declarar interfaces, que a gente vai olhar também o que é isso. Então, ou seja, eu consigo estruturar melhor o meu código se eu fizer a programação em TypeScript. Exemplo, let x number, olha o number aparecendo aí, olha. Tipo da variável x, number. E no TypeScript ele vai permanecer number até o final. Eu não posso mudar esse tipo. Já em JavaScript eu poderia definir ele como number, mas colocar string, por exemplo, dentro dele numa determinada parte da execução do código. Empresa, string e ativo boolean. E a minha constante, que nós fizemos de exemplo, também do tipo number. Maravilhoso. O que são tipos primitivos? Tipos primitivos é o tipo básico de uma linguagem. Então, quando você estiver programando em qualquer outra linguagem, JavaScript ou qualquer outra, e você ouvir a palavra tipo primitivo, o tipo primitivo é o tipo básico daquela linguagem. Em cima dos tipos primitivos são montados todos os outros tipos derivados dentro daquela determinada linguagem. Em JavaScript, o tipo primitivo é boolean, null, undefined, number, big int, string e symbol. Esses são os tipos primitivos de TypeScript, ou seja, também são os tipos primitivos de JavaScript aqui no caso. E o que são objetos? Objetos são tipos referenciados por um identificador, ou seja, um apontador. Então, enquanto que um tipo primitivo possui um valor, um objeto é o quê? É uma referência, um identificador apontado para um conteúdo. E isso dá uma grande diferença na nossa programação. Por quê? Para que serve isso? Pelo seguinte, os parâmetros do tipo primitivos são passados por valores, enquanto os objetos são passados por referência. Atenção! Guarda isso, escreve, super importante isso daqui na sua programação.
vai determinar como que essas variáveis e o conteúdo dela, eles se comportam na execução do seu código. E isso é muito importante do ponto de vista de programação. Maravilhoso. E agora nós temos o seguinte, olha, nossos sites de referência, vamos dar uma olhadinha aqui. No Mozilla, para a gente entender um pouquinho da questão dos tipos em JavaScript e depois na questão do TypeScript. Abrindo aqui o nosso site, o que nós temos aqui? Ó? Mozilla, Developer Mozilla Org, PTBR Docs e estrutura de dados aqui. Dentro desse site, então, eu tenho a documentação dos tipos de variáveis que eu tenho dentro do JavaScript. Então aqui, olha só, tipagem dinâmica, como nós conversamos, ou seja, aqui eu declarei uma variável chamada full, ela tem um valor de 42, nesse ponto ela é number. Depois eu tenho ele como string e depois eu faço uma outra alteração nela como true. Variável tipada de forma dinâmica dentro do JavaScript. Tipos de dados. Aqui tem um termo interessante, você precisa saber dele também, que é esse cara aqui, ó, ECMAScript, ECMAScript. O que é isso? É a versão do JavaScript que você estiver utilizando. Lá atrás, no arquivo de configuração, nós colocamos lá, por exemplo, ES6, ES5, eu mostrei lá no vídeo, tem essa amostra para você, no vídeo de setup. Esse ES6 quer dizer ECMAScript 6, ECMAScript 6, ECMAScript 5 e assim por diante. E aí tem várias versões, né? No momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode ter 200 versões a mais além disso daqui. E dentro da versão ECMAScript aqui nesse site especificamente, nesse momento da gravação do vídeo, nós temos 7 tipos primitivos. Quais são esses 7 tipos primitivos de variáveis? Está aqui, ó. Boolean, null, undefined e assim por diante, né? Que são os que eu passei para você. Além dos 7 tipos primitivos, nós temos também um cara chamado aqui object, né? Que é o objeto. Perfeito. Valores primitivos. Tá aqui, olha. Tipo boolean representa valores verdadeiro e falso. Então, boolean, verdadeiro ou falso. Tipo null. Null é o quê? Só tem um valor, null. Dentro de boolean eu posso ter 2 valores, verdadeiro e falso. Dentro de null, o que eu posso ter? Null, ponto final. Dentro de undefined, o que quer dizer undefined? Quer dizer indefinido. Ou seja, eu não atribuí nenhum valor para aquela variável, apenas defini a variável, mas eu não coloquei nada lá dentro. Então ela tem o tipo undefined. Undefined e null são diferentes. Por quê? Porque null tem um valor e undefined não tem valor. Qual é o valor de null? Null. Qual é o valor de undefined? Indefinido. São coisas completamente diferentes. Tipo number. No tipo number eu tenho um tipo número, né? Então, todas as vezes que eu tenho um número dentro de uma variável, eu tenho um tipo chamado number. Depois, string. O que é um string? É um conjunto de caracteres. Todas as vezes que eu tiver um conjunto de caracteres, então eles são dados textuais, esse conjunto de elementos, ele é chamado de string. Maravilhoso. Depois eu tenho o tipo symbol, eles são novos, né, na edição 6. Um symbol é um valor primitivo único e imutável. Ele pode ser usado como chave de uma propriedade object. E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente a questão do object. Dentro também aqui, olha, do TypeScript agora. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nele. Coisa, hein? Não pega o link. Momentinho, vamos voltar. Dentro do TypeScript, nós temos uma outra visão dos tipos. Por quê? Porque olha só, lembra que eu falei para vocês? O que acontece com o TypeScript? TypeScript eu preciso tipar. Eu preciso tipar a minha variável. Então, dentro do TypeScript isso muda um pouquinho. Ele enquadra como tipos primitivos aqui string, number e boolean, né, como os tipos primitivos. Dentro do number, olha só, dentro do number, ele é aqui, por exemplo, inteiro ou flutuante, ele é simplesmente number. Então, seja ele inteiro ou ponto flutuante,
ele é number aqui no caso. E o boolean, verdadeiro ou falso. Aqui também nós temos um outro tipo que é o array, nós vamos ver que são conjunto de dados, né? Então um array é um conjunto de dados, nós vamos ver isso aqui mais para frente, inclusive na nossa aula, vamos fazer bastante exemplo de array. E depois eu tenho aqui o seguinte, olha, que nos interessa por enquanto. Let my name, quer dizer, uma variável do tipo string que recebe este valor entre aspas. Então, esse daqui é uma definição de uma variável dentro do TypeScript, diferente de uma definição de variável dentro do JavaScript, onde eu não tenho a anotação, ou seja, eu não tenho a descrição daquele tipo, eu não referencio aquele tipo de variável, né? Aqui mais embaixo, olha, se a gente observar, eu tenho aqui também uma função. Essa função aqui, ó, eu tenho o nome, aí eu tenho um parâmetro e o tipo do parâmetro dessa função. Esse daqui, ou seja, eu tenho um pedaço de código separado do outro, nós vamos estudar isso, e eu vou receber, dentro dessa função greet, eu vou receber um parâmetro chamado name, e esse parâmetro name é do tipo string, né? Inclusive, quando eu chamar essa função aqui, olha só, ele me dá um exemplo, que essa função chamada me dá um erro, olha essa marcação vermelha que tem aí dentro da chamada da função greet. O que essa marcação diz? Olha, está errado, você está chamando esta função, mas o argumento do tipo number não é acessível, pode ser atribuído, no caso, perdão, para o tipo string. O que é isso? Estou chamando uma função, estou passando para ela um parâmetro de número, mas eu não posso passar número para string. Se eu estivesse executando esse código aqui em JavaScript, isso daqui não dá erro. Por que ele não dá erro? O JavaScript não tem um tipo dinâmico? Tem. Então, se eu passar para uma determinada função um tipo que não é o original, ele simplesmente vai interpretar assim, olha, o programador está querendo mudar o tipo da variável e ele vai executar. Então você poderia passar, por exemplo, o número 42 para uma variável chamada nome, aonde se a variável chama nome, eu espero dentro dela uma string, mas às vezes eu errei no meu código, às vezes eu fiz alguma coisa, às vezes eu errei até o nome da variável, ou o lugar do parâmetro, né? Porque ele é tipado, primeiro, segundo, terceiro, quarto parâmetro, ele tem uma ordem para você enviar, e aí você pode simplesmente errar na sua programação. Se você estiver programando em TypeScript, ele te avisa, olha, esse tipo está errado. Se você estiver programando em JavaScript, ele não vai te avisar. Aqui tem um outro exemplo, que aqui é um pouquinho diferente também. Nessa função, que chama get, pegar o número favorito, ela retorna um número. E aqui eu tenho o return da minha função também, né? Esse é o estilo que nós vamos programar, pessoal. É isso que a gente vai fazer, tá? Por que a gente vai fazer dessa maneira? Porque através disso daqui, eu consigo tipar as variáveis e eu consigo, dentro do tipo de variável, ter o quê? Um desenvolvimento de programação com uma documentação melhor. Por isso que a gente vai utilizar esse formato, tá? O link, as referências dessa aula, PDF, você faz o download no link que está abaixo do vídeo para você pegar a documentação e etc. E agora nós vamos para a prática.